Olá, bom dia. Me chamo Caroline e, junto com meus colegas Igor, Jonathan, Raíssa e Vitória, iremos apresentar a importância da ficha técnica em UANs. Conforme Conforme o grande crescimento das UANs no Brasil e a sua variabilidade econômica, para que haja permanência no mercado, as UANs precisam prezar pela qualidade e excelência em seus serviços. O artigo lido destaca a importância das fichas técnicas de preparação, como sua elaboração feita de modo planejada pelo nutricionista da UAN é importante para que haja uma padronização das preparações e que as fichas técnicas de preparações fiquem dentro das normas higiênico-sanitárias e de qualidade nutricional adequada. Essas normas elas são usadas para fazer preparações com a mesma qualidade e característica sensorial independente de quem as faz. As fichas técnicas de preparação, elas auxiliam os nutricionistas na compra de ingredientes necessários para a preparação de um prato, auxiliam para saber o volume da compra, cálculos e custos e comandos de gastos, e o objetivo de manter o valor do produto conservado, né, e seu padrão de qualidade. Elas também são usadas no auxílio, na integração e treinamento dos funcionários. O trabalho expõe o uso das fichas técnicas de preparações e seus respectivos usos da rotina de uma UAN, obtendo várias atividades tais como controle de estoque e redução de gastos, podendo evitar possíveis desperdícios futuros, sendo apenas elaborada com informações fundamentais para que seja elaborada de modo correto. Eu vou falar sobre a metodologia. A pesquisa ocorre de maneira qualitativa e descritiva. Ela objetiva destacar a importância das fichas técnicas de preparação, saber se estão em conformidade ou desconformidade com os padrões adequados para obter o percentual de adequação adequado nas unidades de alimentação e nutrição. Ela é dividida em 4 etapas. A primeira etapa é o levantamento bibliográfico, que é uma pesquisa documental em livros e artigos científicos nos idiomas inglês e português, nos bancos de dados dos sites Bireme, Lilacs, Cielo e Google Acadêmico, com algumas palavras-chave como ficha técnica de preparo, padronização, gerenciamento, controle de custos e controle de produção. A segunda etapa é a elaboração do checklist, que é baseada na literatura, com perguntas como sim para se souber a informação e não para se não souber. Cada uma das respostas equivale a um ponto, e são no máximo 14 pontos que correspondem a 100%. Os pontos são de 0 a 80% suficiente, 81 a 90% bom, 91 a 100% ótimo. A terceira etapa é a pesquisa de campo, que então foi utilizado um questionário disponibilizado pela Unidade de Alimentação e Nutrição no município de Pindamonhangaba, em São Paulo, entre 1º de abril e 31 de maio de 2014. Foi aplicado o checklist com o que se deve ter na ficha de preparo para obter o percentual de adequação, que são os ingredientes utilizados, o peso bruto e o peso líquido, o per capita, o fator de correção, o modo e tempo de preparo, os equipamentos e utensílios utilizados, o valor adicional, a apresentação, o rendimento e o custo por porção. E a quarta etapa e última é a tabulação de dados. Resultados. Durante o período de análise das fichas técnicas, aplicou-se um checklist para analisar a qualidade da ficha técnica, onde foram avaliados itens de sua composição. Durante o período de análise das fichas técnicas, aplicou-se um checklist para analisar a qualidade da ficha técnica, onde foram avaliados itens de sua composição, como valor de todos os ingredientes utilizados, valor de peso bruto, valor de peso líquido, rendimento da preparação, o per capita da preparação, o fator de correção, o fator de cocção, o modo de preparo de forma clara e objetiva, o tempo de preparo dos equipamentos utilizados, os utensílios utilizados, o valor nutricional da preparação, imagem das etapas e do prato pronto e o custo total ou por porção. Depois,
detectou-se através do checklist se a ficha técnica atendia às recomendações da literatura sobre os itens importantes que ela deve compor. E nenhuma dessas fichas apresentou um percentual maior que 50%, o que demonstra a falha no processo de elaboração, sendo um ponto negativo em todo o processo de controle da unidade, de acordo com o critério de avaliação que determinou como insuficiente o percentual de adequação da ficha técnica de preparo. O próximo gráfico mostra a análise das fichas técnicas de acordo com os itens que devem compor a ficha técnica de preparo, onde constatou que nenhuma das fichas apresentou o valor de custo, imagem e valor nutricional da preparação. Os itens como os utensílios, tempo e modo de preparo, fator de correção e cocção e o peso líquido não estavam presentes em todas as fichas, e apenas os equipamentos, valor per capita, rendimento, peso bruto e ingredientes utilizados estavam presentes em todas as fichas. Para determinar a principal falha da ficha e saber qual setor está sendo mais afetado pela falta de informações, foram avaliados de modo individual alguns dados importantes, de acordo com o setor que ela mais influencia. No que diz respeito aos valores importantes ao pré-preparo e para a produção, o resultado é positivo, como se pode observar, pois o checklist verificou que as informações referentes aos ingredientes, peso bruto e rendimento estão presentes em todas as linhas de produção. Porém, quanto ao peso líquido, somente 2 linhas de produção possuíam essas informações e 5 linhas de produção não possuíam essas informações. Analisando o gráfico 5, percebe-se que o item que mais chama atenção é o valor referente a fatores de correção, o qual é importante para o valor de custo que define o preço da venda, podendo prejudicar o lucro da empresa. E no gráfico 6, os itens avaliados foram os dados importantes para o setor de cocção, e esses itens ajudam a direcionar a equipe e dinamizar o processo produtivo, o qual teve um resultado negativo. Em relação à análise destes itens, as fichas técnicas estão com percentual de adequação de 61%, sendo classificadas de acordo com o checklist referente à qualidade de informações importantes para controle de produtividade como insuficiente. Bom, podemos verificar através da revisão das fichas técnicas elaboradas na UAN que algumas unidades ainda não estão cientes da importância das fichas. Essas unidades não fazem uso da ficha como um instrumento administrativo auxiliar e as fichas apresentadas possuem um alto grau de inadequação com a literatura. A importância das fichas técnicas de preparo vai além de garantir a qualidade das refeições, compreende também controle de gastos e produção, sempre garantindo padronização das refeições.